Vocês estão ignorando a genialidade do acordo de negociação com o Irã, que pode ou não sair nos próximos dias. Mesmo sem acontecer, vemos uma mudança estratégica inesperada. Nos últimos dias, a maioria da mídia tem mantido uma narrativa consistente. Trump foi manipulado. Ex-autoridades que apoiaram a guerra agora admitem publicamente que a Operação Epic Fury não trouxe resultados, que o acordo em debate é fraco e que o Irã saiu disso mais forte do que entrou. Sinceramente, analisando as notícias superficiais, esse argumento faz sentido. A República Islâmica permanece. Os mísseis balísticos do Irã, dezenas de milhares deles, alguns comprovadamente capazes de atingir alvos na Europa Ocidental durante esta guerra, não fazem parte de nenhuma negociação em andamento neste momento. O adiamento do urânio enriquecido é de 60 dias, mas o Irã já declarou que não pretende cumprir esse prazo. Bilhões em ativos iranianos congelados estão potencialmente sendo liberados, o que dá ao regime um alívio financeiro significativo, justamente no momento em que começava a enfrentar uma pressão interna séria. Quando o cessar-fogo foi anunciado, as instituições estatais do Irã declararam uma vitória histórica, o que normalmente não ocorre com o lado derrotado. Então, os críticos não estão inventando coisas e parte desse acordo é realmente fraca. Mas eles estão completamente perdendo o panorama geral, já que, mais uma vez, nossos políticos estão jogando xadrez em 6 dimensões e nós ainda estamos apenas aprendendo as regras. Bem-vindos ao Miro Queixon JNS TV. Vamos direto ao ponto e começar com uma ligação telefônica que ninguém entendeu. Todos lembram que, em abril, Trump deu um prazo e o Irã não cumpriu. A operação militar estava totalmente autorizada. Esperamos pelo ataque, e então Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos pediram a Trump que desse uma chance às negociações, pois um novo ataque ao Irã traria retaliação e todos pagariam o preço, algo insustentável. Trump surpreendentemente recuou, parecia inocente na época. Depois veio a segunda ligação em maio, quando um ataque maior foi autorizado para o dia seguinte. Dessa vez, o chefe do exército e o primeiro-ministro do Paquistão ligaram, seguidos logo pelos líderes do Golfo com a mesma mensagem urgente. Trump recuou de novo. É estranho. Agora pode-se supor que o dinheiro desses países fazia o trabalho para eles. Mais uma vez, ignoramos o que Trump realmente fazia. Antes de abordar isso, vamos entender o que o Irã pretendia ao atacar os estados do Golfo nessa guerra. Porque parecia uma escolha estranha do Irã focar tanto em países que, na verdade, não estavam envolvidos na escalada entre Estados Unidos e Israel. Então, qual é a lógica? O Irã sabia que a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos eram economicamente expostos e politicamente vulneráveis demais para reagir militarmente sozinhos. Isso prejudica o turismo e o petróleo deles, o que dói. O objetivo era atacá-los com força suficiente para assustá-los e fazê-los pressionar os Estados Unidos a interromper os bombardeios contra o Irã. Usar os países do Golfo como um amortecedor entre Teherã e Washington. Na verdade, era uma estratégia coerente e funcionou 2 vezes, exatamente como o Irã planejou. Mas será que essa foi a vitória que os iranianos acharam que fosse? Não, pois sem perceber jogaram nas mãos de Trump. O Irã não considerou isso. Cada vez que aqueles líderes do Golfo ligavam para Trump pedindo para ele recuar, eles estavam mostrando exatamente o quão desesperadora era a situação deles, dizendo a ele, da forma mais direta possível, o que precisavam dele e o quanto precisavam disso. A refinaria Ras Tanura da Arábia Saudita, uma das maiores instalações de processamento de petróleo do mundo, havia sido bombardeada. O reino teve déficit de 33,5 bilhões no primeiro trimestre. Suas economias enfrentam sérias dificuldades e cidades estão sob alerta de mísseis. E a posição de neutralidade controlada que esses países mantiveram por décadas foi completamente desmoronada sob o ataque contínuo do Irã. Quando os países do Golfo pressionaram Trump, na verdade deram a ele poder de barganha. Porque se você entende como Trump age em uma negociação, sabe que esse "eu te devo uma" é tudo para ele. E eles entregaram isso a ele. Quando, em 25 de maio, Trump postou no Truth Social que o acordo com o Irã já estava em grande parte negociado, havia algo nesse anúncio que a mídia ocidental praticamente não explicou ao público. Não importa que, até agora, esse acordo está longe de ser fechado, o que não é surpresa, mas os detalhes dele confundem e chocam muita gente. E são realmente importantes de entender. Ele declarou que é obrigatório que qualquer país envolvido na estrutura do acordo, e estou falando da Arábia Saudita, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein, assine simultaneamente os acordos de Abraão, a estrutura de normalização e paz entre Israel e o mundo árabe,
Isso nós vamos explicar direitinho em um momento. E então, no que talvez seja a declaração diplomática mais audaciosa em décadas, ele convidou o próprio Irã para participar, dizendo que seria uma honra ter o Irã como parte do que ele chamou de uma coalizão mundial sem precedentes. E foi nisso que todos se focaram, Trump agindo insano de novo. Irã nos acordos de Abraão. Quero dizer, a República Islâmica brada morte a Israel desde 1979, e sua política externa central se baseia na ideia de que Israel não tem direito de existir. Convidada a assinar um acordo de paz com Israel, como preço para encerrar uma guerra que a República Islâmica precisa desesperadamente parar. Obviamente, ele está falando com o povo do Irã, mais uma vez incentivando-os a derrubar a República e se libertarem, terminando com um acordo com Israel. A audácia desse pedido deixou os representantes desses países chocados e em silêncio quando ele exigiu isso. Dá para imaginar a ligação? Acordo de paz com Israel em troca de paz com o Irã? Vamos esclarecer. A Turquia não assinará, e o Irã, sob a República Islâmica, também não. Acreditamos que Trump sabe disso muito bem. Pedir o máximo logo no início garante que o que você conseguir pareça um compromisso razoável, em vez de uma grande mudança. Ele não está mirando nesses países, mas sim na Arábia Saudita, no Paquistão e talvez no Catar. E por que isso é tão importante? Para esclarecer, precisamos entender o que são os Acordos de Abraão. Em setembro de 2020, Emirados Árabes Unidos e Bahrein firmaram acordos de normalização com Israel no gramado da Casa Branca. Marrocos e Sudão tomaram o mesmo rumo e isso foi chamado de Acordos de Abraão, em referência ao ancestral comum das tradições judaica, cristã e islâmica. A importância disso é enorme, já que a posição do mundo árabe nos últimos 75 anos desde a fundação de Israel em 1948 foi consistente. Nenhum país árabe reconheceria Israel antes da existência de um Estado palestino. O Egito quebrou essa regra em 1979, o que foi muito importante. A Jordânia fez isso em 1994, mas depois disso, ninguém mais aderiu por mais 26 anos. Parecia ser algo aceito. E então os acordos de Abraão simplesmente quebraram toda a lógica que mantinha essa posição, porque esses países olharam para sua situação atual e decidiram que o verdadeiro problema estratégico deles não era Israel, era o Irã. E que Israel era justamente o país mais comprometido em enfrentar a mesma ameaça que eles, silenciosamente, estavam desesperados para conter. O comércio entre Israel e os Emirados Árabes Unidos saltou de quase zero para 4 bilhões de dólares anuais em 5 anos, um avanço extremamente significativo. Israel, Egito e parceiros americanos fecharam um acordo de 36 bilhões de dólares em gás natural. Os investimentos privados em tecnologia entre os países do acordo aumentaram 431% em apenas um ano, com parcerias em inteligência artificial, cibersegurança, agricultura e defesa se tornando o novo normal. O que costuma ser ignorado é que os Estados Árabes não estavam fazendo um favor a Israel ao assinarem. Eles queriam acesso ao que Israel construiu, pois Israel, do tamanho de Nova Jersey, sem petróleo e cercado por vizinhos hostis desde sua fundação, tornou-se uma das nações mais tecnológicas do mundo. Esses países entenderam que odiar Israel não valia a pena em comparação com todos os benefícios que poderiam receber ao assinar um acordo. Para a Arábia Saudita, em particular, que está tentando construir toda uma economia pós-petróleo através do seu programa Visão 2030 e comprometeu 100 bilhões de dólares para se tornar um polo global de tecnologia, o acesso à inovação israelense não é apenas uma gentileza diplomática. É algo do qual eles estiveram excluídos por 75 anos e que eles realmente, de verdade, genuinamente precisam. Mas o significado mais profundo dos acordos nunca foi realmente apenas econômico. Era o que isso significava para o Irã. A influência do Irã no Oriente Médio nunca se baseou apenas na capacidade militar, mesmo que essas capacidades sejam reais e sérias. A base de tudo o que o Irã faz na região, a capacidade de recrutar, arrecadar fundos, desestabilizar governos vizinhos e se posicionar como um líder digno de ser seguido. Se apoia em uma narrativa política e religiosa, que é a de que o mundo muçulmano está unido em rejeitar Israel e que o Irã é o legítimo defensor dessa posição. E que qualquer governo árabe que se aproxime de Israel está traindo a causa islâmica. Essa história inventada, é o que dá ao Irã sua influência regional, sua rede de recrutamento e sua justificativa interna para gastar os recursos do seu povo em conflitos estrangeiros durante décadas, em vez de investir no próprio país. E é importante notar que essa não é uma visão universalmente compartilhada em todo o Islã.
Vozes importantes na erudição islâmica afirmam há tempos que a hostilidade à existência de Israel é uma construção política, não uma exigência religiosa genuína. E essas vozes ganharam credibilidade quando a normalização se mostrou possível e o mundo não acabou. Mas quanto mais essa opinião se torna normalizada, mais a República Islâmica se torna redundante, e é exatamente por isso que o Irã agiu para impedir isso. Antes de 7 de outubro de 2023, um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel estava há poucas semanas de ser assinado, com negociações avançadas e comunicação ativa. Yahya Sinwar afirmou publicamente 5 dias antes do ataque que a normalização entre a Arábia Saudita e Israel avançava significativamente e precisava ser interrompida. E então o Hamas lançou aquilo que infelizmente todos nós passamos a conhecer. O dia 7 de outubro foi uma operação calculada, planejada ao longo de 2 anos, de acordo com documentos recuperados de túneis em Gaza, especificamente projetada para destruir o avanço em direção a um acordo entre a Arábia Saudita e Israel, para fazer com que Israel fosse visto novamente como o agressor aos olhos do mundo muçulmano e para tornar a normalização politicamente impossível para qualquer líder muçulmano enquanto Gaza queimava. Por trás do Hamas estava o Irã, não no ataque específico, mas de forma geral. A coordenação, os recursos e a direção estratégica estavam lá, porque o objetivo era lutar para manter a causa palestina viva e, assim, manter a normalização bem distante, já que a normalização provaria que a causa palestina não é mais prioridade. A assinatura dos Acordos de Abraão pela Arábia Saudita marcaria o início do declínio de tudo que sustenta a República Islâmica. Se o guardião dos locais mais sagrados do Islã decide que Israel não precisa ser o inimigo, o Irã perde a causa que justificou sua existência como um Estado revolucionário por 45 anos, e a reivindicação de liderar qualquer coisa simplesmente se dissolve. Porque a Arábia Saudita é enormemente significativa no mundo árabe. Então, o Irã usou o Hamas para impedir o acordo saudita em 2023. O acordo desmoronou, a guerra veio em seguida, e por um período parecia que o Irã tinha conseguido administrar a situação de forma eficaz. Mas, infelizmente, eles estavam muito enganados. Agora, para obter o acordo tão necessário, Trump exige que inclua a Arábia Saudita, Paquistão, Catar e o mundo muçulmano como condição para encerrar a guerra que eles começaram em 7 de outubro. A ironia disso é realmente difícil de exagerar. Quero dizer, é o checkmate dos checkmates. Para esclarecer, o Irã não incentivou o Hamas a iniciar a guerra. Foi decisão do próprio Hamas, embora o Hamas seja financiado pelo Irã e as ideologias sejam as mesmas. Então, por que a Arábia Saudita, Paquistão e Catar estão sendo escolhidos especificamente? Bem, o título oficial do rei saudita é Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o Guardião de Meca e Medina. E a autoridade religiosa que ele exerce sobre 1,8 bilhão de muçulmanos no mundo todo é diferente de qualquer outra posição política, talvez em todo o planeta. Talvez você possa comparar com o Papa. A assinatura pela Arábia Saudita de um acordo de normalização com Israel não seria apenas adicionar mais um país a uma lista diplomática. Seria uma declaração da mais alta autoridade religiosa do mundo muçulmano sunita de que o conflito com Israel acabou. O futuro do mundo muçulmano não depende da continuidade dessa luta, e afirmar que todo o mundo muçulmano apoia a resistência do Irã não se sustenta diante disso. Eu diria que isso é bastante significativo, sem contar que eles estão dizendo: nós já demos essa causa palestina por encerrada. Isso já nos esgotou. O Paquistão tem um significado totalmente diferente, pois não é um país árabe. Mas é um país muçulmano com 240 milhões de pessoas, a quinta nação mais populosa do mundo e a única potência nuclear de maioria muçulmana existente. E seus passaportes têm sido carimbados com as palavras "não válido para viagem a Israel" desde 1948, sem uma única interrupção ao longo de 77 anos. Se o Paquistão assinar, o sinal vai para todos os países de maioria muçulmana do mundo, desde a Indonésia, Malásia, Bangladesh, até a África Ocidental, não apenas para países árabes, dizendo claramente que o consenso que definiu os últimos 77 anos acabou. O Paquistão sempre disse em privado que só consideraria avançar se a Arábia Saudita desse o primeiro passo, pois o apoio saudita oferece aos demais países muçulmanos respaldo político e religioso, ou seja, a assinatura da Arábia Saudita não envolve só ela. Isso pode liberar os demais que aguardavam esse sinal. O Catar é o mais difícil de compreender para quem acompanha essa região. O Catar abrigou por anos a liderança política do Hamas e financiou grupos palestinos e infiltração no Ocidente. E toda a identidade regional do Catar foi construída sobre a manutenção de relações com todos, e não escolher lados permanentes, mas promover uma ideologia muito perigosa nos bastidores.
Se o Catar assinar os acordos de Abraão, o país que deu abrigo ao Hamas estará formalmente em um processo de normalização com Israel. Pessoalmente, eu acho que o Catar é um estado inimigo de Israel e deveria ser declarado como tal, mas isso seria uma reviravolta tão estranha não só para Israel, mas para todo o Ocidente. O Catar anunciaria publicamente mudança de estratégia? Eu teria interesse em ver isso. Mas por que algum desses países assinaria? A pergunta sincera é por que algum desses países consideraria isso agora, se não consideraram por décadas, e a resposta não é pressão diplomática americana, nem uma mudança de posição em relação a Israel. A resposta é o que o Irã fez com esses países na guerra. De novo, a ironia. Durante décadas, se opor a Israel realmente não tinha custo para esses governos. Isso gerava boa vontade religiosa e política. Isso impedia o Irã de atacá-los diretamente. Nunca exigiu realmente agir ou lutar contra alguém. A Palestina era um tema que podiam defender em discursos sem grande impacto em suas vidas ou economias. Mas o Irã os atacou mesmo assim. Refinarias sauditas, cidades e infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, além da navegação no Golfo, continuaram sendo alvos mesmo durante cessar-fogo, com drones atingindo as imediações da usina nuclear dos Emirados na pausa das hostilidades. Esses governos descobriram durante essa guerra que sua posição de neutralidade, na verdade, não os protegia de nada. Agora, a questão não é mais evitar tomar partido, mas garantir que nunca mais estejam nessa situação. E a resposta prática para essa pergunta envolve um alinhamento formal com uma arquitetura de segurança melhor projetada para dissuadir o Irã. Esses acordos não obrigam a lutar na guerra de Israel, nem há compromisso parecido com o da OTAN. Quando o Irã lançou 300 drones e mísseis contra Israel em abril de 2024, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos compartilharam discretamente dados de rastreamento por radar. Ajudaram a interceptar projéteis iranianos de forma secreta e também pública, e negaram isso na manhã seguinte. Os mísseis iranianos rumo a Israel cruzam o espaço aéreo saudita, e interceptá-los é a mesma operação defensiva, independentemente do destino. A geografia torna isso um único problema, não dois. Israel auxiliou os Emirados Árabes Unidos na recente guerra com o Irã, oferecendo proteção e tecnologia contra drones. Trabalhamos juntas. Formalize pela integração de comandos militares, sistemas conjuntos de defesa antimísseis, redes de inteligência e cooperação em cibersegurança. E o que se constrói é uma coalizão de países unida por um interesse estratégico comum em impedir que o Irã tenha domínio regional. Essa coalizão, unindo a autoridade religiosa da Arábia Saudita, o poder nuclear do Paquistão, a força econômica dos estados do Golfo e a capacidade militar e tecnológica de Israel, cria uma dissuasão inédita para o Irã. Enfrentar Israel quando a aliança dos Estados Unidos tem suas dimensões políticas complicadas é um tipo de cálculo. Enfrentar todo esse grupo de países juntos, uma coalizão unida pela compreensão compartilhada do que o Iraque realmente é e do que ele quer, é algo completamente diferente. E a diferença entre ter isso como aliado e ter os Estados Unidos como aliado é enorme, mas vamos falar disso em um instante. Por trás disso está o Corredor Econômico Índia-Oriente Médio-Europa, IMEC, rota proposta para ligar a Índia à Europa passando por Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia e Israel. Projetado para rivalizar com a iniciativa Cinturão e Rota da China. Desviar do Irã só é viável em um contexto ampliado de normalização. A arquitetura econômica e a de segurança estão sendo construídas como uma só, não separadas. O controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz é um problema reconhecido e que precisa de solução. Mas esse tipo de acordo de paz pode ajudar a resolver isso também. Portanto, precisamos realmente avaliar se um acordo seria bom para Israel, pois não é algo simples. No curto prazo, esse acordo não favorece Israel. Simplificando, a República Islâmica representa perigo para Israel. Israel queria a remoção da República Islâmica do poder e contou com significativa força militar americana na guerra, algo que não possui sozinho. O regime permanece, com mísseis balísticos intactos e possível alívio financeiro a caminho. E não, Israel não controla a política externa dos Estados Unidos. Essa decisão partiu de Trump, baseada em cálculos econômicos e políticos dos Estados Unidos com Israel como parceiro menor, o que ficou evidente agora. Netanyahu agora deve explicar aos israelenses que apoiaram a guerra e queriam mais, por que ela pode acabar assim, o que é desconfortável para quem construiu sua identidade como guardião da segurança de Israel. Mas, e digo isso porque é importante, a visão de longo prazo é realmente diferente e exige aceitar algo com o qual muitas pessoas têm dificuldade de lidar. Os israelenses tiveram de fazer isso com o Hamas em Gaza e talvez precisem repetir com o Irã.
A República Islâmica é uma ideologia revolucionária presente em todo o Estado, na Guarda Revolucionária Islâmica, nos sistemas educacionais e nas estruturas religiosas. E 45 anos de sanções, assassinatos, ataques cibernéticos e ações militares dos Estados Unidos não conseguiram acabar com isso. 6 semanas de bombardeios não resolveram. Instalações nucleares destruídas serão reconstruídas. Líderes removidos serão substituídos. Toda a administração que tentou lidar com a República Islâmica a deixou ainda de pé, o que em algum momento deixa de ser uma surpresa e passa a ser uma informação importante sobre a realidade que precisamos aceitar. A pergunta passa a ser: o que você realmente faz em relação a uma ameaça que você não pode simplesmente eliminar fisicamente porque ela é ideológica? E a resposta que Donald Trump parece estar buscando é construir uma situação regional em que o Irã fique estrategicamente isolado como nunca antes. Onde o guardião de Meca e a única potência nuclear muçulmana estão em paz formal com Israel, uma coalizão de países com interesses em conter o Irã se une contra suas ambições regionais, e a narrativa política é que todo o mundo muçulmano apoia isso. A resistência do Irã não tem mais público porque as vozes mais influentes do mundo muçulmano seguiram em uma direção totalmente oposta. Uma coalizão baseada em interesse estratégico comum e profunda compreensão do que enfrentam. Em vez da pressão americana, usando seus próprios mecanismos de dissuasão, peso político e legitimidade regional, garante proteção duradoura contra possível ressurgimento iraniano. Isso não depende de um presidente americano específico estar no cargo, o que é o toque de genialidade adicional dessa iniciativa. O Oriente Médio dependeria do próprio Oriente Médio para sua segurança, não dos Estados Unidos, que já demonstraram, fora do governo Trump, serem muito volúveis em certos momentos. Trump tem pensado a longo prazo esse tempo todo, e olhando para o futuro, e vendo para onde os ventos da opinião americana estão soprando, ele decidiu que é preciso algo um pouco mais concreto do que apenas os Estados Unidos apoiando Israel. Com a crescente independência militar em relação aos Estados Unidos, Israel ganha mais liberdade para agir conforme sua avaliação das ameaças. Estados do Golfo que compartilham da visão de Israel sobre o Irã podem acabar se alinhando mais a essa capacidade do que resistindo a ela. E, mais importante ainda, o futuro do Irã não depende apenas de os Estados Unidos entenderem a ameaça, mas sim das pessoas que sabem que ela é real. Aqui está o que torna este momento realmente significativo quando olhamos para o quadro completo de como tudo isso se formou. Em 2023, o Irã utilizou o Hamas para impedir um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel que estava a poucas semanas de ser assinado, promovendo o maior massacre de judeus desde o Holocausto e barrando a normalização entre árabes e israelenses para manter sua influência como líder da resistência muçulmana. O acordo foi cancelado. A guerra veio em seguida, dando tempo ao Irã. Agora, o conflito iniciado em 7 de outubro serve como moeda de troca para exigir algo maior que o acordo que Sinwar deu à vida para impedir. Enquanto a cobertura focava em saber se Trump foi superado nos detalhes do cessar-fogo, que provavelmente será redundante, uma estratégia de longo prazo vem se formando. Um cálculo que reconhece que a República Islâmica não desaparecerá só com ação militar. E a janela de máxima pressão criada por esta guerra foi talvez o único momento disponível para extrair algo permanente de países que finalmente estavam desesperados o suficiente para considerar isso seriamente. Isso é obra do Irã. Será que vai funcionar? Sinceramente, estamos muito longe de um acordo ser assinado. O Irã já está voltando atrás em compromissos assumidos na semana passada. O Catar investiu anos e muitos recursos para construir uma identidade regional diferenciada desse tipo de alinhamento. A Arábia Saudita enfrenta 99% de oposição interna à normalização atualmente. Não creio que Israel queira parcerias formais com países que recentemente financiavam seus inimigos. Existem passos sérios e complicados entre a situação atual e o que Trump descreve, e isso pode desmoronar, mas a questão já mudou. A República Islâmica é uma ideia, e ideias não acabam com campanhas militares. Aceitar isso, em vez de lutar, parece ser o real objetivo a longo prazo. Formar uma coalizão de países interessados em conter o Irã é uma abordagem diferente para o mesmo problema que resiste a todas as outras respostas há 45 anos. E se é disso que se trata desde o começo, se esse é o plano que sempre esteve por trás do barulho das negociações de cessar-fogo, do circo midiático e das críticas dos próprios aliados de Trump, então a única pergunta que realmente resta é: o que mais ele está planejando? Eu sou Ira Kay e vejo vocês na próxima vez.